Antes morrer do que pecar. Qual santo disse isso? Isso mesmo, se você respondeu São Domingos Sávio, você respondeu certo. Fala, galerinha de Santidade Virtual, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bacana? Bom, meus queridos, hoje, dia 9 de março, eu vim trazer para vocês a história de São Domingos Sávio, como eu citei ali no começo, porque hoje, sexta-feira, é dia dele. Isso mesmo, esse santo lindo e maravilhoso, que tem a sua data comemorada na Quaresma, ele morreu pela igreja, ele morreu por todos aqueles que não acreditavam em Jesus. Quer entender por quê? Então continua no vídeo de hoje. Bom, gente, São Domingos Sávio, ele nasceu em 1842 na Itália. E ele era um dos filhos espirituais de São João Bosco. Então, ele era muito próximo de São João Bosco. Bom, gente, ele foi marcado porque aos 5 anos de idade, ele mostrou um carinho tão grande pela Santa Missa, uma devoção tão grande pela Santa Missa, que todos ficavam até impressionados como que uma criança de 5 anos de idade poderia ter um amor tão grande pela Santa Missa, pela celebração, pelo sacerdote, e ele demonstrava isso com as suas atitudes. E é isso que encantava cada vez mais aqueles que viam uma criança na Santa Missa. Então, ele fez a primeira Eucaristia aos 7 anos de idade. Naquela época, era comum que as crianças fizessem a primeira Eucaristia apenas aos 12 anos. Então, ele foi uma das raras exceções que o padre liberou para fazer a primeira Eucaristia aos 7 anos. E quando ele fez a primeira Eucaristia, foi quando ele realmente deu o seu sim mais verdadeiro. Porque se aos 5 ele já era inteiramente apaixonado pela Santa Missa, quando ele fez a sua primeira Eucaristia, aí acabou. Foi a melhor maneira dele demonstrar o seu amor possível. Porque ele ficou mais ainda apaixonado e ele mostrava nas suas atitudes que era uma criança de apenas 7 anos que já tinha feito a primeira Eucaristia. E então, desde então, ele tinha um lema, que era antes morrer do que pecar. Bom, ele conheceu São João Bosco alguns anos depois no seu oratório. E em um dos seus oratórios, São João Bosco perguntou: caso você não saiba, eu vou explicar para você o que é um oratório. Bom, gente, um oratório é onde Dom Bosco que criou os oratórios, é onde Dom Bosco se reunia com as crianças e brincava com elas. Ele era muito bom em animar as crianças, em fazer as crianças felizes, as crianças que tinham dinheiro e as crianças que eram mais pobrezinhas. Ele juntava todas as crianças e brincava com elas. E essa era a melhor forma que São João Bosco encontrava de evangelizar na vida das crianças, sem ter que ficar falando de Deus. Porque ele sabia que Deus estava nas pequenas coisas, como, por exemplo, as brincadeiras que São João Bosco preparava para essas crianças. E as crianças, elas eram apaixonadas. Por isso que São João Bosco, ele é conhecido como o padroeiro da juventude. Já fizemos 2 vídeos sobre Dom Bosco, um com Luigi e um normal. Então, caso você não saiba da história dele, corre lá depois e assiste a história de Dom Bosco. Bom, agora que você já sabe o que é um oratório, eu vou continuar a história. Em um dos oratórios, São João Bosco perguntou para as crianças: se Jesus aparecesse na sua frente hoje, o que você faria? E ele perguntou para uma criança que estava sentada na frente dele. E a criança falou: eu iria até meu pai e até a minha mãe, abraçaria eles e pediria perdão por todos os meus erros. Aí ele perguntou para uma outra criança: o que você faria? Aí ele pegou e falou assim: eu iria até um padre me confessar, porque eu não estou em estado de graça. Aí ele foi e perguntou para uma outra criança: o que você faria? Aí ele falou: eu ajudaria os pobres que eu deixei para trás todas as vezes que eu vi eles sofrendo naquele frio. E aí ele perguntou para São Domingos Sávio: o que você faria, Domingos? E aí Domingos respondeu: eu estaria pronto para chegar no céu junto com ele. E aí Dom Bosco perguntou: mas como você estaria pronto? Você não iria querer despedir de seus pais, ajudar os pobres, não ia querer se confessar? São Domingos Sávio respondeu: não, eu não preciso, porque eu já vivo o céu aqui na terra, porque para mim eu prefiro morrer do que pecar. Então São João Bosco ficou admirado, porque uma criança tão novinha tinha certeza que ela estava fazendo a coisa certa. Então, se Jesus aparecesse na frente dela naquele exato momento, a criança estaria pronta. Domingos Sávio estaria pronto. E ele era muito novinho.
¿Quién es ese niño? ¿Quién? Ese. No lo sé. Buenos días. Tira el balón. Gracias. Toma. ¿Y tú quién eres? Me llamo Domingo Sabio. Vengo de Mondonio. Yo soy Don Bosco. Lo sé, hace tiempo oí un sermón suyo. Y dime, ¿qué es lo que dije? Que hay que amar a Dios desde niños. Si no, podría ser demasiado tarde. Bien, Domingo, muy bien. ¿Qué ocurre? Me gustaría estudiar para ser sacerdote. Creo que tienes madera. Dicen que usted es muy bueno tallando. Bien. Pues juntos podemos hacer una bonita talla para el Señor. Don Bosco, necesitamos refuerzos. Ya vamos. Nuestro equipo Aquí. tiene un hombre más. Venga, venga. Pásala. Pásala. Eso es. Toma. ¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús? No, Bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan. Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan. Quiere decir amar, amar, amar siempre, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Hola. ¡Hola, guardias! Domingo, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Estoy haciendo la penitencia del ayuno. ¿Quiere ayudarme? ¿Ayudarte a hacer qué? Usted dijo que el Señor quiere que seamos santos. Y yo quiero ser santo. A tu edad, la penitencia del ayuno no es adecuada. Pero yo también lo hago por usted y por los otros. Sí, pero no hay que exagerar. Justamente tú, que siempre tienes hambre. Verás, aquí en Baldoco, ser santo consiste en estar siempre muy alegre. Domingo. Ahí donde están tus hermanos, donde están tus sueños, tus aspiraciones, donde están tus deberes, donde está lo que amas. Ahí es donde está tu punto de encuentro con Jesucristo. Puedes ser santo en todo lo que haces si lo haces con el corazón. Y tú tienes un corazón muy grande, Domingo. Sí, don Bosco. Ahora lo entiendo. Bien. Pues vamos a comer. Vamos. Bom, voltando à história de São Domingos Sávio, ele era um jovem que gostava de brincar nos oratórios, de brincar com as crianças que eram mais quietas, as crianças que eram boas, de boa índole, as crianças que não brigavam. Então ele sempre se afastou das crianças que eram briguentas, que arrumavam confusões, porque ele sabia que isso não era bom e não agradava a Deus. Mas ele sempre brincou com todos, mas ele se afastava daqueles que não queriam brincar, queriam só destruir e fazer vandalismo. Então, certo dia, Domingos Sávio, quando estava na escola, as crianças queriam incriminar ele. E as crianças encontraram uma forma de fazer isso. Eles colocaram pedra na estufa da escola. E naquela época, se você fizesse isso, era extremamente proibido e você era expulso da escola. Então os meninos foram lá, colocaram as pedras na estufa e incriminaram Domingos Sávio. Aí, naquela época, o padre, ele era o diretor da escola. Ele chegou até Domingos Sávio e perguntou se Domingos Sávio tinha feito aquilo. E Domingos Sávio ficou calado. Exatamente. Ele não tinha feito e ficou calado. Então, o sacerdote, como viu que Domingos Sávio nunca tinha tido nenhuma confusão, como era uma criança estudiosa e como era uma criança que sempre estava fazendo bem para as crianças e para os jovens e para todos os que precisavam, ele fez o quê? Ele pediu para Domingos Sávio se ajoelhar diante de todos e pedir desculpas, porque ele não iria expulsar Domingos Sávio, mesmo tendo provas que foi Domingos Sávio. Na verdade, as provas foram forjadas pelos meninos, que queriam que Domingos Sávio levassem a expulsão. Então o padre sabia que não era Domingos Sávio que tinha feito aquilo. Porém, ele perguntou e Domingos Sávio não falou nada. E aí ele fez Domingos Sávio só ajoelhar para não ser expulso e pedir perdão diante de todos.
Bom, depois, no outro dia, passou um dia depois que ele tinha se ajoelhado, e eles descobriram que os meninos tinham feito isso e não Domingos Sávio. Então, o padre chegou em Domingos Sávio e perguntou: Domingos, mas por que você não dedurou os meninos que realmente fizeram isso? Aí ele pegou e falou assim: porque eu não queria que os meus amigos, que os meus colegas levassem a expulsão. Se Cristo sofreu calado por uma coisa que ele não fez, se ele levou todas as chicotadas calado, por que é que eu iria abrir a minha boca? Sendo que Cristo sofreu tudo calado, eu sofreria calado. E isso fez com que o padre ficasse admirado, porque uma criança não queria incriminar os amigos que realmente tinham feito aquilo, porque ele sabia que aqueles amigos, eles não estavam agindo com boa índole, mas ele também sabia que aqueles meninos, eles tinham uma esperança, e ele não queria que os meninos fossem expulsos, então ele não falou nada, ele levou a culpa, mas depois ele foi agradecido e tudo mais, porque ele realmente não falou nada. Bom, gente, Domingos Sávio, bem pequenininho, ele sempre teve um crescimento, ele sempre teve uma maturidade espiritual muito grande, e ele tinha o dom da profecia. Ele podia olhar para a pessoa, ver a real necessidade dela, ver o que ela realmente precisava, e podia ajudar a pessoa. Ele podia profetizar na vida da pessoa, porque ele conseguia, ele tinha esse dom. E isso é o mais incrível, gente, o mais lindo de Domingos Sávio, porque até então ele tinha seus 12, 13 anos, como muitos de nós já passamos. Então, gente, ele tinha um discernimento muito grande, e isso que fazia ele ser diferente. Bom, gente, quando ele completou os seus 15 anos de idade, ele pegou uma tuberculose, porque naquela época, na Itália, era muito comum a tuberculose, até pra cá nessa região aqui da América do Sul, mas lá na Itália também tinha, e ele pegou a tuberculose. Então ele voltou para a casa dos pais e foi morrendo aos poucos, infelizmente. Porém, quando ele estava para falecer, ele falou para seus pais: eu consigo ver o céu, eu consigo ver o paraíso. Podem me deixar ir, porque eu prefiro morrer do que pecar. E aí, gente, ele foi levado por Jesus nas mãos de Nossa Senhora. Maravilhosa a história dele. Ele faleceu aos 15 anos de idade e ele era um filho espiritual de São João Bosco, muito amigo. São João Bosco ajudava muito ele, e São João Bosco, certo dia, teve um sonho com São Domingos Sávio, que São Domingos estava no céu zelando por ele aqui na terra. Gente, maravilhosa a história dele. São Domingos Sávio é um exemplo de que nós devemos nos calar. E se jogarem a culpa em nós, nós devemos continuar calados, não querer ter a razão. Porque ele mostrou que Cristo sofreu por nós. Porque é que nós vamos ter que abrir a nossa boca para tentar incriminar ou para tentar fazer vingança com alguém. Deixa, porque uma hora a vingança que a pessoa tentou fazer com você, uma hora a pessoa ela vai cair, uma hora a pessoa vai chegar lá no chão, não vai ter mais nada. E aí que você vai chegar nela e vai falar: ó, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não falei nada, porque agora eu estou aqui para estender a mão para você, como São Domingos Sávio fez. Hoje ele é considerado padroeiro da juventude junto com São João Bosco. Maravilhoso! Então hoje não esqueçam de pedir a intercessão desse lindinho São Domingos Sávio, que morreu com a mesma idade que São Tarcísio. Dois jovens que são muito, 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 muito de Deus e que viraram santos. Fiquem com Deus, meus queridos. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal caso você seja novo. E não esqueçam de compartilhar e de me mandarem se vocês tiverem gostado da história. Não esqueçam também que lá na descrição temos o link com a história completa dele, com todos os acontecimentos, e tem também a história do sonho que São João Bosco teve quando ele viu São Domingos Sávio no sonho. Fiquem com Deus, meus queridos. Não esqueçam, segunda-feira temos um vídeo novo super especial. 3, 2, 1, corta!